Olá, meu nome é Felipe Sintra e nesse vídeo a gente vai fazer a continuação da série sobre PWA. Então, especialmente eu vou falar sobre PWA dentro da plataforma iOS, como funciona a integração iOS e PWA. Então, durante essa semana, acompanhando o Twitter, uma discussão sobre os PWAs ainda não serem suportados dentro da plataforma iOS. A gente tem aí um suporte parcial, não é tão avançado como a plataforma Android, mas sim, a gente já tem um suporte parcial. Então, dentro dessa discussão, só lembrando, foi comentário feito pelo William Grazel, não sei se a pronúncia está certa do nome dele, mas dentro da discussão, o Pedro ele lembrou, né, que o suporte do PWA não ocorre dentro do Chrome no iOS. Por quê? A gente vai ver uma das razões por que isso não acontece. Então tem esse problema aí da Apple não fazer adesão como o Android está fazendo ao PWA. Acredito que seja aí uma série de fatores. Sempre a Apple ela tem uma preocupação com a experiência do usuário, mas também ela tem uma preocupação extra com a questão do business. Eles têm a Apple Store, que é uma das principais fontes de receita da plataforma, e como isso vai funcionar, como isso vai impactar a entrada, a adesão de PWAs, como isso vai impactar a Apple Store. Então eu acho que eles têm analisado cuidadosamente esse recurso, mas eles estão fazendo a adição do suporte parcial ao PWA. Então, falando sobre o suporte, então dentro das empresas que suportam PWA, a gente tem um apoio muito grande do Google dentro da plataforma Android, e com o Chrome a gente tem aí a adesão também do Windows. O Windows no ano passado ele começou a falar sobre PWAs, ele começou a adicionar recursos dentro do Visual Studio Code, né, para você construir PWAs. Então eles começaram a criar ferramentas para os desenvolvedores criarem PWA. E também a Mozilla também aí fazendo suporte a PWA Service Workers dentro do Firefox. Mas a Apple, né, ela vem aí no final da lista como sendo uma das últimas empresas a realizar a adoção ao PWA. Então esse suporte, desde a versão 11.3, foi introduzido aí o suporte parcial ao PWA, e na versão atual, né, a 12.2, ele realizou alguns updates, porque quando eles lançaram essa versão no ano passado, a 11.3, ela veio com bastante bugs, né? Muita gente reclamou, aí teve um impacto bem negativo dentro da comunidade de desenvolvimento por conta de alguns bugs que realmente, né, prejudicavam a experiência do usuário. E na versão 12.2 a gente está falando hoje em abril de 2019. Então, em abril de 2019 a gente tem essa versão, é a versão corrente. Claro, se você estiver assistindo esse vídeo no futuro, pode ser que algum dos recursos que eu esteja falando nesse vídeo eles já estejam sendo implementados pela plataforma iOS. Mas ainda, né, esse suporte ele continua um suporte parcial. Eu digo que é parcial porque ele não tem recursos chaves aí que o PWA incentiva aos desenvolvedores fazer uso. Então, as novidades dessa versão, da 12.2, o que a gente tem? A gente tem o controle de gestos, né, para PWA. Dentro da PWA, você controlar a sua navegação através de gestos. A WebShare API, então quando você chama a WebShare API, ele vai chamar o card nativo de compartilhamento, né? Isso já acontecia na plataforma Android. Então com o JavaScript você chamava um card, você definia qual era o texto que você queria compartilhar, e o link e a descrição e o URL. Agora isso você consegue também fazer com a plataforma iOS. Então, quando você chama a WebShare API, você está chamando um card nativo de compartilhamento. O suporte a Data List, então ele vai ter uma exibição específica para o Data List, uma exibição de um componente nativo. O Input Color também, ele agora exibe um campo Input para você escolher as cores nativamente. Então tem um card específico com toda a interface do iOS. E outros recursos, né, como o Attribute Input Mode, ele foi melhorado, adicionou o suporte. Abortable Fetch, então você consegue abortar a ação de fetch da sua aplicação. A gente vai ter melhorias relacionadas ao CSS, uma delas, né, é o Conic Gradient, então a gente consegue fazer diferentes efeitos gradientes com o CSS. Isso não está especificamente relacionado ao PWA, mas aí é um ponto-chave dessa atualização da versão 12.2. Claro que a versão 12.2 ela tem uma série de updates relacionados ao OS, né, o sistema operacional, e dentro dessas atualizações a gente também tem os updates relacionados ao WebKit, que é a engine do browser do Safari. E uma das melhorias
aí que corrigiu alguns bugs é o gerenciamento de links externos. Por que isso é relevante? Isso estava relacionado a um bug das versões anteriores. Então na versão 11.3 o que ocorria era, você estava com sua PWA aberta, clicava no botão Home e ia para a tela principal, voltava para a sua PWA, você perdia o estado da aplicação. Então se você estivesse navegando dentro do seu PWA e tivesse uma página de contato com o formulário todo preenchido e minimizasse sua PWA e voltasse novamente, a PWA era reiniciada e iniciava novamente na tela principal da sua PWA. Então o usuário, isso poderia ser bem impactante, porque imagine se fosse um carrinho de compra ou um formulário de contato, depois de o usuário ter cadastrado todas as informações, ele recebesse uma notificação, trocasse de aplicações, voltasse, quando voltasse ele perdia todo aquele processo. Então isso aí teria um impacto muito grande no seu negócio. Então isso não era recomendado aí você estar utilizando PWA nessa versão, na versão anterior, para esses recursos, e-commerce ou ações que demandavam a interação muito longa do usuário, e se ele perdesse essa interação, seria aí uma experiência negativa. Também a gente tinha outro problema de se o usuário clicasse em um link externo, ele perdia todo o escopo da PWA e a PWA era encerrada. Então você clicasse num item, ele saía da PWA e ia para o Safari. Agora não, quando você clica no link externo, ele vai abrir da mesma forma como você abre um link externo dentro do Twitter. Ele vai abrir para você uma aba e essa aba você vai ter um controle de dono. Quando você terminar de ler aquele conteúdo, você clicar em dono, você volta para a sua aplicação. Então, esse bug agora foi corrigido e a gente tem o suporte de controle de links externos. E o que ainda não tem suporte, o que está sem suporte ainda, tem vários recursos que ainda não tem suporte, mas o que eu vou listar alguns itens relevantes. O Web App Manifest é algo que a gente está sem o suporte, mas você precisa fazer um tratamento diferente. Para a plataforma iOS, você fazer seu app instalável, você precisa fazer implementação de tags específicas da sua aplicação. O banner de instalação, a gente ainda não tem o suporte, então quando aconteceu nos vídeos anteriores, quando eu fazia o prompt para você requisitar a instalação do seu app, apareceu um banner nativo para a instalação da sua aplicação. Esse banner não vai ser exibido, a gente não tem o suporte ao banner de instalação. Para isso, o usuário precisa ir no menu do browser, procurar a ação Add Home Button, adicionar a tela principal. Push Notifications a gente não tem suporte ainda. Envio de mensagem em background, então dentro da sua aplicação você não consegue fazer a execução em background da sua aplicação dentro da plataforma iOS. Page Lifecycle, então a gente tem o disparo de alguns eventos dentro da PWA para o Android, então a gente consegue ver quando o usuário congela a tela, quando a aplicação é congelada, ou quando o usuário volta para a aplicação e faz o resumo. Então toda essa interação do usuário a gente consegue reter eventos e aí administrar o ciclo de vida da sua página com o Android, mas isso não é suportado no iOS. E os Service Workers, esse é um ponto bastante importante, que os Service Workers eles não estão inclusos para Web Views ainda. Então se você tem uma aplicação nativa que tem uma Web View, essa Web View não vai ter suporte a Service Worker. Então isso é uma das consequências que, por exemplo, o Chrome dentro da plataforma iOS não tem suporte a Service Worker. Por isso que a gente precisa utilizar o Safari, porque ele está aí tendo controle da WebView nativa diretamente do OS. Não é um app externo fazendo a requisição de um WebView. Essa parte de controle de Service Workers pode ser alguma questão de segurança ou de business, mas ainda não foi implementada. Pode ser que eles implementem no futuro. Aí você vai me perguntar, onde é que eu consigo acompanhar os status dessas novas features? Como eu consigo saber quando essas features estão sendo implementadas? Dentro do projeto WebKit, da engine responsável pelo Safari, a gente consegue acompanhar os status. No endereço https://webkit.org/status, lá você vai ter os status de todos os recursos que foram implementados, que estão sendo implementados ou que foram descontinuados ou que ainda não iniciaram o desenvolvimento. Então lá nessa área você consegue fazer uma busca. Então nesse screenshot que eu estou compartilhando nesse slide, eu fiz a consulta por Web App. Então o Web App está sendo desenvolvido, ok? Então no futuro, quando a gente quiser fazer nossa app instalável, vai ser Web Manifest para todas as plataformas. Então a gente vai precisar tags extras para diferentes plataformas. E como vai funcionar o recurso da instalação da sua PWA no iOS? Então, desde as primeiras versões
do iPhone, né, a versão 1, ele já tinha suporte a tags que eu vou mostrar aí no próximo slide. Então essas tags, elas eram incluídas no nosso index HTML ou no nosso arquivo HTML que continham valores que a plataforma iOS conseguia ler essas informações e adicionar um ícone na tela principal do usuário. Então com esse recurso a gente ia executar alguns passos. Então dentro da tag head do meu HTML, né, então tenho lá a tag body, e dentro da tag head, onde eu especifico as metas informações, né, as meta tags. Então, dentro da tag head, eu adicionava os ícones que eu vou precisar. Então, tinha uma série de ícones com tamanhos diferentes para diferentes devices. Então, a gente especificava o tamanho de ícone para o iPad, para o iPhone Retina, para o iPad Retina. Essa lista pode ser até maior, mas esses são aí os ícones básicos. A gente definia a imagem de inicialização, então a splash screen, então a gente conseguia definir isso através da propriedade Apple Touch Startup Image, e a gente passava o endereço da imagem que eu queria exibir. O título da minha aplicação também, né, o título do ícone que a gente ia incluir na tela principal do usuário. Se a gente exibir no browser normalmente ou no modo standalone, né, com um formato reduzido do nosso browser. E por fim, a gente conseguia aí definir a cor da barra de aparências da nossa aplicação. Então, quando o usuário clicava, a gente conseguia aí controlar também a cor da barra de aparências com a propriedade App Mobile Web App Status Bar Style, e o conteúdo seria a cor que eu queria trabalhar. Feito isso, a gente tinha a opção de Home Button, né? Quando eu adicionasse aí a tela inicial, essa opção ela vem aí nos settings, né, da plataforma iOS. Se você é usuário iOS, esse botão ele fica no canto inferior esquerdo. Lá você clica no botão, ele vai abrir essa tela, tem a opção de compartilhar e também interações com o browser. E lá a gente tem Add to Home Screen, ou adicionar a tela inicial. Clicando nesse botão, a gente tinha as opções de configurações. A gente recebia o título default, que a gente definia através da tag, mas também o usuário tinha a possibilidade de alterar esse título para ser adicionado na sua tela inicial. O ícone era o ícone que a gente incluiu e a URL da aplicação que ele está adicionando. Feito isso, esse ícone seria incluído aí na tela principal. Então essa é a parte teórica. No próximo vídeo a gente vai ver como implementar essas tags e fazer um teste da nossa PWA dentro da plataforma iOS.